Bem-vindos a todos que estão chegando. Hoje, dia 11 de dezembro, nós que estamos aqui escolhemos iniciar a nossa semana com a energia mais elevada. Porque no fundo, nós sabemos que quando a gente está aqui dentro, né, quando nós conseguimos acessar sentimentos do nosso lado de dentro, nós criamos uma realidade compatível com esse sentimento do lado de fora. Quando nós estamos nutrindo aquele sentimento de preocupação, de cansaço, de exaustão, vou baixar um pouquinho. Nós criamos também uma realidade assim, fora. Deixa eu baixar um pouquinho. Pronto. Baixei um pouco, melhorou agora? Tá bom. Então, bem-vindos a quem está chegando. Se tiver alguém que está aqui pela primeira vez hoje, coloca no chat, tá bom? Baixar mais o som ainda, tá bom? Tá bom, né? Baixar mais? É o mínimo. Ó, aqui é o mínimo, mais que isso não consigo baixar. Aí, esse é o mínimo. Deixa eu ver quem está aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Eu imaginei. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. É o convite da Fátima. Então, agradeça no íntimo do teu coração a ela e a você por ter atendido esse chamado também. Que bom que você está aqui, Rúbia. Nós iniciamos sempre com uma pequena meditação. Eu vou pedir para que cada um agora encontre uma posição confortável, não relaxada, em vigília, né? Com os pés apoiados no chão, as costas eretas, a cabeça posicionada firmemente sobre seu pescoço, sobre o tronco. Procure deixar as suas mãos recostadas sobre as coxas. Feche seus olhos. Mantenha essa postura firme, ereta, mas flexível. Nós vamos começar uma respiração, deixando o ar entrar pelo nosso nariz, contando até 3. Inspira o ar e conta até 3. Segura um pouco. E ao expirar, você vai contar até 6. Solta o ar também pelo nariz. A expiração é mais lenta. Nesse segundo ciclo, nós vamos buscar voltar o nosso pensamento e nossa atenção 100% voltados para a nossa respiração. Então, deixa o ar entrar pelo nariz, conta até 3, segura, faz uma pausa e ao expirar você conta até 6. 100% da tua atenção voltada para o fluxo de ar. Agora nós faremos o último ciclo, mais profundo e mais consciente. Uma respiração presente, consciente. Cada um no seu tempo, cada um vai contar, inspirar até 3, segurar e soltar até 6. Vamos começar o último ciclo. Mantenha os olhos fechados e vamos elevar o nosso pensamento, pedindo que nós estejamos aqui amparados pela presença divina, para que nessa manhã de hoje, nessa manhã que se inicia, essa semana de dezembro, que nós tenhamos aqui a presença forte da espiritualidade nos guiando, apaziguando, orientando, nos dando graça, sabedoria e luz. Que ao longo desta semana os nossos pensamentos se acalmem, que nós consigamos acessar um estado interno de paz, apesar da agitação inerente ao mês que nós adentramos. Que nós possamos contemplar dentro de nós esse lugar de paz,
tranquilidade e calmaria. Porque tudo aquilo que nós nutrimos dentro de nós será exatamente o que nós iremos criar a nossa realidade externa. Então, se aqui dentro nós acessarmos esse lugar de paz, de calma, de serenidade, de tranquilidade, de paciência com os processos, nós vamos criar também uma realidade compatível, uma realidade que respeita as fases, os processos. Nós vamos adotar uma postura de quem sabe que não pode salvar o mundo, mas ao mesmo tempo, uma postura que sabe de que cada pequena mudança que implementar dentro de si, dentro do seu próprio mundo interno, irá repercutir no seu mundo externo. Quando você cuida, quando eu cuido de mim, nós cuidamos do mundo todo. Então, no fundo, o nosso trabalho é somente sobre cuidar de nós. E a partir desse cuidado que nós temos conosco, nós cuidamos do mundo todo. Esse cuidado vai muito além da aparência. É um cuidado profundo e sutil. Um cuidado de quem está atento, atenta aos seus pensamentos. Aqueles que minam a mente, aqueles que te colocam num estado de pressão, tensão, preocupação. O mantra dessa semana para cada um de nós seja: onde há amor, não há temor. Inspira o amor, libera o temor. Inspira o amor, libera o temor. Última inspiração, inspira amor. E agora, quando você liberar o temor, você vai acessar um estado interno diferente. Um estado interno que te coloca num lugar de confiança e esperança. E é vestido e vestida com essa confiança, com essa esperança, que você vai abrir os olhos e vai voltando para cá, devagar, consciente, grato e grata, porque esse lugar é um lugar que ninguém pode tirar, nem da tua, nem da minha vida. Sonia, Clara, vestida da confiança, da esperança. Já vou agradecendo aqui pela presença da Aline. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelo teu sim. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco, Aline. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Bom dia a todo mundo. Vocês me escutam bem? Sim, estamos escutando bem. Então, eu também quero agradecer por fazer parte desse time, dessas pessoas que estão tão comprometidas em fazer alguma coisa por si, para que, começando a mudança em si, consigam fazer uma mudança, estender essa mudança para o externo. E eu fico muito feliz quando eu consigo participar dos encontros aqui do Amanda, não é sempre que eu consigo, por conta do meu horário do trabalho, por conta da minha rotina com as crianças também, mas sempre que possível eu estou aqui, sempre com certeza, sempre
tem alguma coisa que eu aprendo que faz uma mudancinha dentro de mim. Então, eu trouxe umas palavrinhas hoje aqui, que eu espero também que possa colaborar para alguém, que possa servir para alguém, para nossa caminhada nessa semana e ao longo desse último mês do ano e para o próximo também. Eu já posso começar, Márcia, assim? Uhum. Então, hoje, algo que eu sempre gostei de falar e sempre tentei aprender mais sobre, porque eu acho que é uma oportunidade única na vida de qualquer pessoa, que é sobre o relacionamento que a gente tem com os nossos filhos. Então, eu sempre me questionei assim, por que que a gente tem a missão de criar filhos? Porque você está fazendo parte, está criando um ser humano e está, de certa forma, conduzindo, tem uma responsabilidade muito grande em conduzir como que aquela pessoa vai ser lá na frente, de todas as formas, nos seus relacionamentos pessoais, de trabalho, na sua vida como um todo. A gente tem uma influência muito forte na vida dos nossos filhos. Então, eu procurei, assim, ler algumas coisas sobre isso e trouxe algo sobre isso para cá. Porque quando eu penso que eu penso que a nossa relação com os filhos, ela pode ser, a gente pode fazer uma analogia com várias outras partes da nossa vida. A relação que a gente tem com os nossos filhos é uma relação de hierarquia, assim como é no trabalho, assim como é no relacionamento com os nossos outros familiares, com os nossos amigos. Então, eu acredito que quando a gente tem uma relação saudável com os nossos filhos, que são pessoas mais próximas, mais íntimas de nós, que a gente tem certo poder sobre eles, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma relação melhor também com outras pessoas. Então, quando a gente não impõe toda a nossa vontade, todo o nosso poder sobre os nossos filhos, fica mais fácil também não fazer isso com outras pessoas. E lendo um pouquinho sobre isso, eu li uma frase que dizia que Santo Agostinho falou que os pais devem educar os filhos 20 anos antes deles nascerem. O que ele quis dizer com isso é que para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos, antes a gente precisa cuidar de nós mesmos. E o apóstolo Paulo nos dá duas ordens a nós como pais. Eu acredito que a maioria de quem está aqui no Amando hoje é pai, mas se não é pai, é filho. Então, vai entender bem essa relação. E o apóstolo Paulo dá duas ordens aos pais. A primeira é uma ordem negativa. Ele diz: E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira. Os pais provocam os filhos à ira quando não são claros a respeito dos limites, quando abusam da autoridade ou abdicam completamente dela, e também quando são inconsistentes, requerendo dos filhos um comportamento que eles mesmos não praticam. Em vez de irritar os filhos, os pais devem criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Os pais devem dar não apenas abrigo, estudo e sustento aos filhos, mas forjar neles o caráter granítico. Devem alimentá-los com as verdades que emanam nas Escrituras, a fim de que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus próprios filhos. O destino da sociedade está nas mãos dos pais. Se eles falharem, o mundo cobrirá sua cara de vergonha. E quando eu li isso, e eu pensei, e eu fiquei meditando sobre essas informações, ó, a minha filha tá aqui, estragou, ó, então diga oi pro pessoal, Manu. A Manu hoje era para estar com a Tata ali na sala, mas ela não quis ficar com a Tata, quis ficar com a mamãe. Para a gente provar que os filhos fazem com que a gente não tenha controle sobre nada. E quando eu li isso, e eu fiquei meditando a respeito disso, e eu li uma frase que eu sempre pensei muito sobre, que é quando a responsabilidade dos pais. O que, meu amor? Mamãe precisa só da aula, lembra que nós tínhamos combinado? Você quer outro papel para desenhar?
Aqui tem, ó. Aqui tem um livro só. Você pode pegar esse caderno para você desenhar? Sim? Então vai. Ó, pode desenhar. Voltemos. Quando eu penso sobre dar limites para os nossos filhos, eu penso que a gente está pegando as nossas próprias crenças, os nossos próprios medos, a nossa maneira de fazer e não fazer. Não tem lugar, meu amor. Gente, me desculpa. Tive um pequeno problema de percurso aqui. Filhinha, oh, esse aqui tem papel para você desenhar. Ó, esse aqui tem, ó. Desenha. Você quer ficar no colinho da mamãe? Quer ficar no colinho da mamãe? Tá? Desenha aqui do ladinho, ó. Coloca teu caderno aqui e faz desenho. Tem uma caneta cor-de-rosa para você desenhar. Tá? Sim? Então desenha. Tentar ser mais breve. Quando a gente fala de limite para os nossos filhos, a gente está pegando as nossas próprias crenças, os nossos medos, a nossa maneira de fazer e não fazer, e dizendo para eles, andem por essas linhas. Fora delas, seja quem ou seja além disso, vocês estariam errados. Percebam que quando a gente fala em limites, há muita prepotência nas nossas palavras, em dizer para os nossos filhos que por onde andamos e as escolhas que fizemos deveriam ser o certo. Então, eu acredito que quando a gente fala em limites, o que a gente devia estar falando mesmo é sobre margens e não sobre limites. Quando a gente fala sobre limite, eu imagino um município. Você fez um coração? Eu imagino um município que termina um aqui e começa outro aqui. Limite, eu percebo que é algo muito engessado. E quando a gente fala de margens, eu consigo imaginar, fazer uma analogia com o rio. Que o rio ele tem direcionamento e eu acho que nós somos para os nossos filhos assim como as margens de um rio. A gente direciona, mas eles têm autonomia para seguir o seu próprio fluxo. O rio ele vai se enriquecendo das suas próprias experiências. Às vezes mais pedras, às vezes menos, às vezes um tronco que desvia o seu fluxo, terra da barranca que desce, às vezes terra que se alarga. Oh, faz um coração. Então, quando a gente fala em margens, ó, mãe faz um coração e você escreve a letra do seu nome, tá? Escreve. Quando a gente fala em margens, a gente não deixa de estar dando direcionamento para os nossos filhos, mas a gente está permitindo que eles vivam, além das nossas experiências, vivam as suas próprias. Que eles aprendam com nossos ensinamentos, com aquelas experiências que a gente já teve da nossa vida e que a gente traz para eles para tentar dar mais segurança, para tentar dar calmaria e para tentar direcioná-los num caminho que a gente considera certo, mas que a gente permite que eles vivem. Você fez um coração para mim? Não, então tá bom, então faz uma estrela para mim agora. E a gente permite que eles, além de enriquecerem o seu caminho, eles também tenham a liberdade para tomar suas decisões, mesmo que eles venham a errar, assim como nós tivemos oportunidade quando os nossos pais nos criaram. Não sabe? Não sabe, amor? Nossa, viu que você fez a letra do seu nome? Nossa. Então, pessoal, em resumo, a mensagem que eu queria trazer aqui. A mamãe vai. Bom,
Ó, pega o teu ursinho lá para nós mostrar para o pessoal. Onde está o teu ursinho? Em resumo, a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje é que quando a gente pensa em criação de filhos, a gente precisa estar muito ciente de que conduzir eles para a vida é uma obrigação, mas que engessar ele aos nossos próprios medos, aos nossos acertos também e às nossas escolhas é uma prepotência muito grande, que a gente tem que entender que eles são um ser único, assim como cada um de nós, e que se a gente seguir uma vida do bem, pautada no respeito, especialmente esse respeito horizontal, que a gente acaba tendo, às vezes, um respeito vertical sobre os nossos filhos, fazendo eles até se sobrepondo à vontade, a nossa vontade e a vontade deles, se a gente entender que isso não pode, não deveria ser dessa maneira, que a gente deveria ter um respeito horizontal com os nossos filhos, a gente permite que eles ampliem o horizonte deles e que eles façam as escolhas da vida deles da maneira que eles consideram mais adequado. Claro que tem cada fase, né? Cada criança vai conquistando responsabilidades com o tempo e isso é a graça da vida. É a graça de saber que a gente tem um esteio na família, nos pais, tem a segurança, mas que eles também estão livres para fazer as suas próprias escolhas e também colher os frutos dessas escolhas. E é isso. Epa, nu! A gente recebeu uma aula na prática aqui hoje. Foi uma palavra na prática, e esse é o intuito. O Amando, obrigada, Aline. Obrigada, Imagina. obrigada pelo teu preparo, obrigada pela tua vulnerabilidade, obrigada pela tua paciência, obrigada pelo exemplo. E realmente os filhos são o nosso, na minha visão, né, o nosso maior empreendimento. Quantas vezes a gente fica tão ocupado com tantas coisas relacionadas a trabalho, a tantas outras coisas, e realmente os filhos são o nosso maior legado, são o nosso maior empreendimento, aquilo que mais valoroso nós vamos deixar para o mundo. E observando você agora, estava muito mais observando do que ouvindo, na verdade. Quantas vezes a gente chega em casa, eu digo por mim, né? Quantas vezes isso já aconteceu, de chegar em casa com a cabeça tão com tantas coisas, fazendo sempre tão ocupada com tantas coisas já do trabalho, tantas coisas de casa para organizar e não podendo dar aquela atenção, não podendo ficar com aquela presença, né? Não podendo estar ali presente para essa relação. E o quanto isso afeta a saúde emocional desses seres que nós estamos criando. Quando a gente falou lá no início da meditação que quando a gente cuida de nós, a gente cuida do mundo inteiro, é porque, no fundo, quando a gente está comprometida com a nossa saúde física, mental, espiritual, a gente tem energia suficiente para conseguir entregar o nosso melhor para todas as pessoas, para os filhos, né, que especialmente na idade da Manu agora, eles requerem muito mais atenção, como para todas as pessoas, como para a equipe de trabalho, como para os pais, como para os amigos. Então, quando realmente nós investimos esse tempo em nós, nós temos essa paciência que você demonstrou aí, esse cuidado, esse carinho, no dia a dia, que é o que mais a gente precisa. Muito Tocar obrigada. uma música. Imagina, Márcia, agradeço. Peço desculpa que não saiu exatamente como eu queria sair. Talvez a mensagem não tenha ficado tão clara, mas é isso. É a vida nos mostrando que a gente não tem controle sobre nada, né? Perfeito. Foi uma mensagem maravilhosa, maravilhosa. Vou deixar aberto para as contribuições, a vida mostrando que não temos controle sobre nada. Quem gostaria de contribuir, colaborar? Eu vou falar porque eu gostei muito e queria dizer assim que duas coisas me chamaram muita atenção na sua fala, Aline. Primeiro, quando você disse que se questiona muito por que que nós por que nós tivemos o privilégio de ter os filhos, né? É, enfim, por que nós temos que reconstituir? Então, essa missão, né, que nós temos